Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou de volta e para quem não me conhece, me chamo Vicente Vetromilli e você vai ver no Conexão Brasil imagens inéditas de animais circulando pelo viaduto que foi construído sobre a BR-101 em Casimiro de Abreu, aqui no Rio de Janeiro, para preservar as espécies e evitar que sejam atropeladas. E você vai ver também nessa edição do Conexão Brasil. Ruas do centro do Rio continuam com um ar de abandono. A violência, a crise econômica provocada pela pandemia e a desordem urbana fecharam 600 lojas na região. O furacão Aida provoca mortes e estragos na costa leste dos Estados Unidos. Ventos de até 240 km por hora provocaram destruição, enchentes e mortes. Se você fisgasse um peixe desse, o que ia pensar? É um peixe com cara de humano ou um humano que virou peixe? No Coisas Curiosas você vai ver muita coisa interessante. A gaivota que queria dar uma volta no brinquedo do parque de diversões. O porco que atacou o motoboy. E o jacaré e as amigas garças que decidiram passear pelas ruas da Flórida. O Conexão Brasil já está no ar. O Conexão Brasil começa com uma ótima notícia. As câmeras de monitoramento da reserva do Mico-Leão-Dourado, em Silva Jardim, fizeram os primeiros registros da passagem de animais silvestres sobre um viaduto construído na BR-101 para evitar o atropelamento das espécies nativas da região. Os primeiros registros são de 2 cachorros do mato caminhando entre as mudas de árvores plantadas. Depois, mais um cachorro do mato aparece andando sozinho pelo viaduto. As câmeras flagraram também um teiu, uma espécie de lagarto, usando o acesso. Para a associação, são imagens que dão esperança de cada vez mais garantir a segurança dos animais e a preservação das espécies nativas da região. O registro da passagem desses animais, os primeiros animais a utilizar este viaduto vegetado, é uma alegria enorme para todos que estão envolvidos neste processo e que dedicaram muito tempo das suas vidas, do seu trabalho, para que essa obra fosse construída, para que esse viaduto se tornasse uma realidade. Então, são os primeiros animais que foram registrados pelas câmeras, que a Associação Mico-Leão-Dourado instalou no viaduto, e esperamos que esses registros se multipliquem. Por quê? Porque é uma mostra de que, mesmo ainda numa fase tão preliminar, antes mesmo das árvores crescerem, da gente ter o viaduto vegetado se consolidando, os animais já identificam por ali um local seguro para atravessar e começam a utilizar essa estrutura. O trecho onde o viaduto se encontra, no quilômetro 218 da BR-101, foi escolhido para a construção após mapeamento que identificou os locais mais sensíveis ambientalmente e com altos índices de atropelamento de animais. As obras começaram em 2018 e foram concluídas no fim de julho do ano passado pela concessionária que administra a rodovia. O espaço recebeu o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica. Quando crescer, a vegetação vai fazer uma espécie de corredor para que os micos possam circular entre a reserva de Poço das Antas e a área de proteção ambiental do Rio São João, do outro lado da rodovia. O mico-leão-dourado é uma espécie endêmica do Rio de Janeiro e que está ameaçada de extinção. Hoje, na reserva, vivem 3.200 micos, porém, ainda há muito o que fazer. Para salvar o mico-leão-dourado do risco de extinção, que ainda existe, né, nós temos que atuar em várias frentes, e uma delas é a recuperação do habitat, a recuperação das florestas de baixada do interior do estado do Rio de Janeiro. E isso é fundamental para que a gente possa ter uma população de micos que seja viável a longo prazo, que seja possível de sobreviver independente da ação de organizações, instituições como a nossa, que fazem o manejo da espécie
nesses habitats. Por quê? Porque o que sobrou de floresta é muito fragmentado e, portanto, os animais não atravessam áreas de pastagens, por exemplo, de rodovias, de intervenções humanas que tenham influenciado aí a conexão entre as florestas. Para que o número de animais aumente ainda mais, é preciso aumentar o tamanho da reserva dos atuais 2.500 hectares para 25.000 hectares, o equivalente a 25.000 campos de futebol. Os primeiros passos já estão sendo dados. Tudo que é feito para preservar nossa fauna e nossa flora é sempre muito bem-vindo, né? E agora, mudando de assunto, o furacão Aida fez um enorme estrago ao passar pela costa leste dos Estados Unidos. Na Louisiana, os ventos de até 240 km por hora destruíram casas, derrubaram postes e trouxeram muita chuva e inundação. Pelo menos 46 pessoas morreram. O furacão de categoria 4 também provocou muita chuva e enchentes em Nova York. As imagens são impressionantes em algumas estações do metrô. A enxurrada invadiu essa estação com muita força. Que coisa de louco, né? A seguir você vai ver uma reportagem especial sobre a crise que afeta o centro do Rio de Janeiro, que tem ruas desertas e muitas lojas fechadas. A gente volta já já. Conexão Brasil está de volta e se você está gostando do nosso programa, faça a inscrição no meu canal Vicente Vetromilli, ative as notificações e também curta os nossos vídeos. Agora sim vamos falar de um assunto que está preocupando os comerciantes do centro do Rio. A falência de muitas lojas, pelo menos 600 fecharam as portas do ano passado para cá. É o reflexo da crise econômica, da pandemia e da falta de segurança na região. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens contrastam há 1 ano e meio e agora. Antes mesmo da pandemia, o centro do Rio já vinha sofrendo com a crise econômica e a insegurança. Muitas lojas fecharam. Um dos exemplos mais tristes é passar pela Rua da Carioca. São poucos comerciantes que ainda resistem. Segundo a ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, a situação é dramática. Dados recentes dão conta que cerca de 600 lojas aqui no centro do Rio de Janeiro fecharam no período do ano de 2020 e agora primeiro semestre de 2021. Realmente é um cenário dramático de esvaziamento numa região tão importante na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Segundo o diretor de condomínio e locação da ABAD, Marcelo Borges, é preciso mudar o cenário de esvaziamento do centro do Rio. Precisamos motivar que novas ocupações possam atrair novamente os lojistas a ocuparem esses imóveis, com novos serviços, com novas atividades, motivados por uma ocupação talvez até residencial nesse tipo de região. A esperança era a vacinação da maioria da população e a volta gradual dos trabalhadores aos escritórios e empresas, mas com a nova variante da Delta do coronavírus, tudo fica incerto. A prefeitura tenta transformar a região do centro em um lugar de convivência e moradia. Recentemente, a prefeitura deu o pontapé inicial, sancionando a lei aprovada na Câmara de Vereadores, que pretende incentivar a construção de condomínios residenciais por toda a região. Nesse vídeo divulgado no Instagram, o prefeito Eduardo Paes fala sobre as vantagens de morar no centro. O centro é incrível, é incrível, é incrível. Tem metrô, tem trem, tem VLT, em breve tem o Transbrasil chegando aqui, tem aeroporto, tem barcas, tem infraestrutura, tem hospital público, tem escola municipal, tem um monte de equipamento aqui, fora a vista. Esse projeto Reviver Centro, que a Prefeitura do Rio de Janeiro está encampando, é realmente um projeto inexorável de tentar fazer com que as unidades possam se transformar também em unidades habitacionais, atraindo moradias e, com isso, infraestrutura para a região.
É preciso que o poder público também faça o seu dever de casa, fazendo com que a manutenção das áreas possam ser pontuais e possam ser constantes, melhoria na segurança pública, na iluminação, na limpeza, a fim de atrair realmente a ocupação de imóveis para moradia, a ocupação de imóveis para atividades corporativas e, com isso, fazer com que os empreendedores voltem a se motivar a ocupar essas lojas e fazer com que o centro do Rio de Janeiro volte a ser realmente uma região pujante, uma região importante para a economia e para o Estado. Enquanto isso, a realidade que encontramos no centro do Rio pode continuar ainda por um tempo desse jeito. Ruas desertas com ar de abandono. Tomara que alguém se anime em morar no centro do Rio de Janeiro, porque não é a mesma coisa do que você viver num bairro residencial, né? Mas qualquer iniciativa que possa reverter essa situação é sempre bem-vinda e a gente está torcendo que isso dê certo, porque nós cariocas que amamos o Rio de Janeiro queremos andar pelo centro do Rio com tranquilidade, com segurança, vendo as lojas funcionando normalmente e muita gente empregada, não é isso? Agora é hora de diversão, vamos ver o que as câmeras amadoras flagraram por aí. É hora do Coisas Curiosas. Esse daí levou um baita susto. O motoboy foi derrubado e mordido por um porco em Franca, no interior de São Paulo. E não é que tem sempre alguém para filmar essas coisas por aí? Veja de novo. Mas que porquinho danado, hein? Será que deu a louca nos bichos? O trânsito parou nessa avenida na Flórida, Estados Unidos, para a travessia dos pedestres. Até aí tudo bem se não fossem 3 garças e um jacaré. Como assim? Até que os bichinhos se dão bem, hein? Ou será que estão de brincadeira? Agora dá uma olhada nessas imagens que viralizaram na internet. O povo na praia parou para olhar a passagem da dona tartaruga gigante. Ela tranquilamente voltando para o mar depois de pegar aquele bronzeado. As informações não são precisas em que praia isso aconteceu. Outra imagem que vem causando espanto nas redes sociais é de uma suposta sereia. Ela foi flagrada em cima do que parece ser um pier, aproveitando o dia de sol. De repente ela mergulha no mar e desaparece. Aí fica a dúvida, isso é real ou fake? Aí essa fofura de cachorro parece o mascote do Lava Jato. Olha o que o danadinho faz quando a escova desce para lavar a traseira do carro. Isso é que é gostar de banho. Ou será que está com muita coceira? Nessas imagens, os ursos se mostram exímios pescadores. Isso é normal acontecer nos rios do Alasca, nos Estados Unidos. Eles ficam ali parados por horas para fisgar os salmões que saltam contra a correnteza. Mal sabem eles que no meio do caminho tem esses bichos famintos. Pobre peixinhos. Essas cenas viralizaram nas redes sociais e são de dar medo literalmente. Não basta o pavor de entrar num brinquedo desse e olha o que acontece com o adolescente num parque de diversões em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando a espécie de estilingue mecânico é projetado para frente. Durante a queda, uma gaivota bate no pescoço da menina, que reage em pânico diante da situação. Felizmente, Keely Holman nada sofreu e tudo não passou de um susto. Que doideira, gente, que gaivota distraída, né? Depois do intervalo você vai ver o que está rolando nas telas dos cinemas. A gente volta já já. Conexão Brasil está de volta e mostra agora um peixe estranhíssimo que foi fisgado na Carolina do Norte. A foto com um raro peixe com dentes parecidos com os dos humanos foi compartilhada nas redes sociais. A espécie capturada em Janet Spear, na Carolina do Norte, foi identificada como sendo um sargo de dente. Os americanos costumam chamar de peixe-ovelha.
Ele possui várias fileiras de molares para esmagar as presas e foi fisgado por Nathan Martin, um frequentador assíduo do cais. Peixinho esquisito esse, né? É um peixe com cara de humano ou um humano que vira o peixe? Bem, deixa isso pra lá, eu não quero fisgar esse peixe de jeito nenhum. Agora, vamos saber o que está rolando nas telonas? É hora de diversão, é hora da nossa sessão pipoca. Estreia nos cinemas em Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. O tal do Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão, sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar. Não me peço para falar o nome do elenco não, tá? Pelo amor de Deus, é muito nome complicado. Mas aventura e ação com eles. Não pode ignorar quem você realmente é. Também entra em cartaz Pedro Coelho 2, o Fugitivo. Nessa aventura, Béia, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento. Produçãozinha legal para divertir a garotada. Eu também sei rolar. Que legal. Tô pegando velocidade demais. Ai, ai, ai. E é por isso que adultos não devem imitar as crianças. Breve no cinema. Depois da coelhada tem Patrulha Canina, o filme. O filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura. Isso é muito legal! Tem até um novo dispenser de biscoito canino. E continua em cartaz Free Guy, assumindo o controle, do carinha que tem que salvar o mundo, lembra? O Ryan Reynolds. Você vai gostar, é divertido. Que coisa boa, né, gente? E saiu o resultado dos finalistas do concurso de fotografias engraçadas de animais selvagens. Tem cada uma mais interessante que a outra. Pode rodar. As lentes dos fotógrafos captaram um momento exato de expressões inusitadas dos animais. A cobra sorrindo, o pássaro mal-humorado, o babuíno que se sente tenor e muitos outros cliques interessantes. O concurso tem como objetivo também destacar a importante mensagem de conservação da vida selvagem de uma forma envolvente e positiva. Os vencedores serão anunciados numa cerimônia de premiação no dia 22 de outubro desse ano. Muito legal, né? Conexão Brasil fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e na próxima segunda-feira vamos trazer mais notícias interessantes. Até lá!